eram romances encomendados para escritores, alguns consagrados, outros estreantes, mas com a necessidade de fisgar um leitor, né? Então, eles criavam as chamadas novelas folhetinescas, onde o corte, né, e o suspense era elemento fundamental dentro dessa estética para fisgar a atenção do leitor, né? Para vocês terem situar na atualidade, o romance folhetim, ele passou depois a novela de rádio, né, e depois a novela de televisão, né? Ontem, por exemplo, todo mundo que assistiu o Império estava na expectativa de ver o final da novela. Quem vai morrer, né? O vilão, né? Ou o personagem central. Para minha surpresa, os dois morreram, né? Então, ficou aquela expectativa, né? Aí, de repente, está narrando uma trajetória, né? Uma cena de crime. O ideal era criar, no final do rodapé, né, um parágrafo de suspense. Abriu a porta, apareceu uma mão, né? Então aí, ninguém sabia a mão de quem que era, né? Uma arma. No outro dia, ou na outra semana, a pessoa tem que ficar esperando. Quem será aquele personagem, aquela história que está na mão, vai dar o quem, etc. e tal, né? Quem conhece mais proximamente a literatura sabe que eu vou estar falando de romances como Os Três Mosqueteiros, O Conde de Cristo, né, que virou cinema, novela, etc. Né? Por quê? Porque foram romances publicados, primeiro, nesse espaço de jornal, e que depois, devido ao sucesso de venda, eram imediatamente transpostos para livros pela mesma redação dos jornais, né, que faturava, e acabou virando uma indústria como outra qualquer, né? E esse fenômeno foi observado pelo mundo todo. Nós já tínhamos uma literatura clássica, claro, no século XIX. Mas Balzac, por exemplo, nem mesmo Balzac, ele quis escapar dessa mídia. Então ele começou, nós tínhamos os romances por encomenda, né, que é a chamada literatura de segunda, e a chamada literatura de primeira, que também não quis abrir mão. E aí começou a publicar clássicos do romance nesse espaço chamado folhetim. Então virou uma miscelânea. E a pessoa queria escrever crônica, né, queria publicar o seu romance, se atingisse um sucesso de público, uma editora comprava os direitos autorais e aí o autor se deslanchava, né? Então tivemos sucessos, né? Victor Hugo, por exemplo, com Os Miseráveis, ele estreou, né, com um romance folhetim, um desses jornais. Rocambole, do Doce Rocambole, ele vem de um personagem de um autor francês chamado Som do Terrair, que criou um romance folhetim e quando as pessoas escreviam tantas cartas para a redação que ele tinha que ressuscitar o personagem. 3 longos anos. Passou por vários jornais, porque cada jornal dava um valor maior para o autor e aí ele migrava, né? Ele aí de repente o Laplace falava para ele, não, escreve um outro, aí comprava o direito autoral e assim, e chegou no Brasil. Virou cinema, né? Hoje você pode baixar pela internet, mas na visão francesa, né? Então, o que é o Rocambole? Nada mais é que o Harry Potter. Eu tenho certeza que a autora de Harry Potter, né, inclusive sugeri para um estudioso de Harry Potter da USP, ele concordou plenamente comigo quando viu o filme, o Rocambole, né? São 13 livros, né? A minha coleção são 13 livros, mas tem coleções de 15, né, até.
bebeu na fonte de Poção do Terraído. Né? Por quê? Porque todas essas fórmulas, eles pegavam todos os ingredientes de todas as literaturas que já existiram. No romance lá, que é o chamado romance negro, né? Aí os castelos, as magias, veneno que não mata, mas adormece. E todas essas receitas mirabolantes que nós vimos em Harry Potter, vocês vão encontrar em Rocambole ou em outros romances folhetins. Esse fenômeno chegou no Brasil, através do Jornal do Comércio, que não era bobo, né? E aí começou a publicar. A aceitação foi tão grande que o jornal, às vezes, chegou a dividir o rodapé. Aqui vocês vão ver o Conde de Monte Cristo em 2 colunas e Madame Bárbara Deft Paft de Teotônio Filho. Né? Então, tinham jornais que não publicavam só um romance, não. Publicavam 2, porque a procura era muito grande. Né? Todo mundo queria. Tanto que o Guarani, quando foi escrito por José de Alencar, Visconde de Toné fala que Macedo fala, né? Que nas suas reminiscências, que as pessoas em São Paulo, nas repúblicas, elas esperavam ávidas a chegada do Jornal do Comércio, né? Já na estação do trem, para saber o que ia acontecer com Ceci e o Índio Peri. Né? Eles ficavam naquela expectativa. E esse fenômeno chegou a Mato Grosso. Né? E não foi diferente. Só que aqui, talvez, pela estrutura burguesa muito conservadora, e os editores de jornais também muito conservadores, né? Eles não publicaram essa literatura ávida de emoções. Né? Eles buscaram o romance folhetim, mas da terceira fase, da já chamada terceira fase, que eram romances de uma estrutura mais branda, mais leve, né? Mais suave, e com uma ideologia bem conservadora, como era a leitora e escritora no final do século XIX, começo do século XX. Então, nós tivemos clássicos publicados no nosso folhetim. Né? Aí, aqui no Jornal Mato Grosso, né, nós vamos poder ver o folhetim embaixo. Né? Aí, uma crônica, notas semanais, outro folhetim, notas semanais, o Poeta da Rainha, que é toda a biografia de Shakespeare, é um romance maravilhoso, sabe? Muitas pessoas conhecem, então eles colocavam essa literatura, muitas vezes de autores desconhecidos, mas lidos a seu tempo. E um deles foi, aqui lembra, Henrique Pérez Escriche, que até fez tanto sucesso na Espanha que ele fazia a chamada novela por entregas. As pessoas recebiam os capítulos dos seus romances em suas casas. Né? Então ele fazia por fascículos e já tinha aquela rede de leitores que ele mandava entregar. Né? E ele não escapou nem aqui de Mato Grosso, porque Mesquita, nos seus livros, né, vira e mexe, tem uma personagem lendo um romance de Pérez Escriche. Aqui optamos por mais clássicos conservadores. Então, nós vamos ver o Manuel Pinheiro Chagas, que é um português, e aí vamos parar aí, que depois nós vamos da poesia. Né? Então, voltando à minha leitura, se é que eu vou conseguir me achar aqui, ela só foi ocupada por autores de Mato Grosso no gênero crônica. Tá? Por quê? Porque o romance ainda não existia, então eles viam, né,
acho que nesse mesmo caso mais embaixo, eles estão direto mais em cima. Deve fazer um favor. Não, eu acho que na outra lâmina. Tinha casos que eles, aqui, eles publicavam do próprio livro, entende? Então você vê que já chegava aqui atrasado, né? Era aqui, né? Não havia palavra folhetim, né? Eles já publicavam, eles, na verdade, faziam um xerox do livro. Nós não tínhamos aqui fabricantes do chamado romance de suspense, folhetim, né? Aqui nós tínhamos os chamados cronistas, né, que registraram a realidade circundante da época. E vamos falar um pouquinho sobre eles. Essa crônica aqui, que já existia na França e nos jornais da corte, né, ela dava oportunidade para autores no Rio, como Alencar, Macedo, Machado, etc., também a estrearem os seus escritos. Todos eles começaram como folhetinistas cronistas e depois passaram a ser romancistas. Por quê? Porque essa crônica, ela permitia, por ser literária, ela dava uma abertura para o autor. Então ele podia usar metáforas, ele podia brincar entre o sério e o jocoso, enfim, ele podia dançar conforme a sua pena comandava. Ele não tinha necessariamente que ser verdadeiro, como um cronista historicista. Eu diria assim, como o cronista que fez a carta de Pero Vaz de Caminha, né? Ele tinha que narrar exatamente aquilo que ele via. Não. O cronista folhetinista, aí ele era permitido criar. Então ele começou a usar voos literários através da crônica. Depois ele passou a escrever novelas e romances. Essa crônica, ela se apresentava como uma verdadeira cartola mágica, de onde se podia extrair de tudo. Como eu falei, das mais sérias reflexões, denúncias e reivindicações políticas, passando seus informes sociais, culturais, recreativos e cívicos, até finalmente desembocar nos fatos mais comezinhos e nas divulgações fugazes próprias do gênero. Seguindo a linha dos seus antecessores, que eu me referi, né, os franceses e escritores cariocas, ela usou e abusou dos recursos estéticos e estruturais que lhe foram atribuídos pelos cronistas, folhetinistas das matrizes. Ora narrou o pequeno, ora o frívolo, saltou do concreto ao abstrato, do jocoso ao sério e do real ao onírico. Permitiu a associação ou isolamento do fantástico com o circunstancial, variando ainda nos recursos formais, entre eles a finura, a ironia, o humor, o gracejo, a erudição, as frases incompletas, as epígrafes, a irreverência e os textos em forma de diálogo, entre outros jogos estruturais. Do mesmo modo, essa crônica proporcionou ao seu criador a oportunidade de alçar voos literários em sua pena, resultando no aparecimento da crônica companheira não só da história, referimos-nos, como eu disse, ao registro do circunstancial, mas também amiga da literatura. E nesta segunda instância, contribuiu, como eu também já falei, para a formação de escritores que deram entrada no mundo das letras pelo exercício de sua escrita. Ainda fiel a outra regra básica imposta por esse tipo de escrita, de salientar os aspectos do próprio habitat do narrador, umbilicados ao tempo presente, os folhetinistas cronistas pertenceram, em sua grande maioria, à própria região de Mato Grosso. Entre eles, enumeramos os de maior destaque. No século XIX, o Sentinela Felício e o Mironi. Eles escreveram com pseudônimo, o que nos impede de ter, a mim, né, até então, de identificar
os seus nomes próprios. Estevão de Mendonça, Lauro Brasil, que também assinou com pseudônimo, Cesário Prado, Palmiro Pimenta, Ovidio Correia, José de Mesquita, entre outros, no século XX. É preferível registrar que todos esses autores assinaram as suas produções com variados pseudônimos, além do nome próprio. Aí, à medida que eles sentiam se havia receptividade ou não à sua escrita, aí eles começavam a plantar notinhas dentro do espaço vertical do jornal, e J. Terra, por exemplo, era Cesário Prado, né? E, por aí, outros autores seguiam a mesma cartilha. Já a ficção, como eu falei, presente no rodapé dessa imprensa, fugiu do modelo tradicional consagrado ao folhetim. Como nós já falamos, a ausência total do romance folhetim, o clássico, né? O Conde de Monte Cristo, Os Miseráveis. Por quê? Porque eram romances totalmente de esquerda, né? Quem leu essa literatura sabe que havia ali um fundo ideológico muito grande contra a miséria, a fome social pós-revolução industrial, tá? E pós-revolução burguesa. Muitas peças foram adaptadas, até que o sobrinho de Napoleão veio e bateu a censura. Por quê? Porque eles perceberam que a aristocracia estava lendo e apreciando a sua própria, fazendo como a hiena, né? Que se divertia comendo sua própria, né? Então, aquilo que comia. Ou seja, havia uma incoerência entre a receptividade, a questão do leitor, que ria das suas próprias mazelas. Por quê? Porque os autores acusavam a aristocracia e a burguesia da situação de miséria a que Paris se encontrava no século XIX. Para quem faz mestrado, nessa instância eu aconselho a leitura do estudo de Walter Benjamin, né, Paris, a capital luz, né? Por quê? Porque ela vai mostrar essa dicotomia entre uma Paris de pobres e outros ricos, e uma Paris também de aparência, porque ela foi a capital da moda, com aquelas galerias subterrâneas, que hoje são os nossos shopping centers, né? E essas galerias, é interessante que elas surgiram graças ao layout da própria imprensa, né? Com essa modificação da estrutura dos jornais, os arquitetos, juntamente com a revolução do aço e do vidro, que veio com a Revolução Industrial, eles começaram a criar aquelas galerias para apresentar os seus produtos. Seus exemplares, né? Então, as famosas galerias de Paris do século XIX, elas devem jornalismo. Ele foi tese do meu doutorado, né? Então, se chama Rodapé das Miscelâneas, folhetim nos jornais de Mato Grosso. Mas primeiro eu vou trabalhar com o folhetim na França, né, claro, depois com o folhetim da capital do Império, né, da capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro, porque de lá saiu a imprensa que irradiou para outras províncias do país, e fiz a comparação, o cotejamento de como foi esse fenômeno em Mato Grosso, comparando com as matrizes francesas e cariocas, né? O que me permitiu conhecer toda a literatura do Mato Grosso, do segunda metade do século XIX, que é quando começa a nossa imprensa, e primeira metade do século XX.
Por quê? Porque foi nesse espaço que os autores encontraram a oportunidade de publicar sua escrita literária. Então, são 100 anos, né, de existência de uma literatura que vocês vão encontrar catalogada, porque eu trabalhei todos os jornais que a Biblioteca Nacional dispõe, né, microfilmado, do estado de Mato Grosso. Aí levantei nesse livro, nessa tese, tudo que foi publicado, né, não só pelos autores daqui, como os autores de fora. O que nos oportuniza ler chegar à conclusão do que o leitor, daquilo que o leitor gostava de ler no século XIX. Né? Porque a imprensa também não publicaria aquilo que não fosse satisfazer os seus leitores. E nesse ponto, como eu disse, o nosso folhetim foi eclético, por isso que eu dou o nome de Rodapé das Miscelâneas, né? Porque aqui não houve só o clássico romance folhetim. Aqui publicou-se de tudo nesse espaço. Nela cabendo, nele, né, no rodapé, indistintamente, a produção de autores brasileiros do século XIX, muitos livros e amados à época, como Alencar, Toné, a Luiz Azevedo, J. Manuel de Macedo, autores estrangeiros, uns consagrados como Alfonso de Lamartine, Edgar Allan Poe, Conan Doyle, e outros populares mais amados a seu tempo, como eu disse, Henrique Pérez Escriche, que é um espanhol, Georges Genet, que é um francês, Manuel Pinheiro Chagas, que era um português. E outros ainda anônimos, cuja obscuridade não nos permitiu identificá-lo nem nos dicionários literários da Biblioteca Nacional. Também compôs esse quadro autores estreantes, procedentes da própria região de Mato Grosso. Todos, porém, com uma visão de mundo voltada para o mesmo horizonte, como nos revela suas escritas, cujo teor iremos apresentar de modo mais detalhado a seguir. Olha, eu gostaria de dar uma pausa para perguntar se vocês estão gostando, tá? Assim, se tudo que eu estou falando está dando para vocês perceberem. Porque não adianta eu ficar aqui lendo e falando e não ter e vocês não conseguirem acompanhar todo esse contexto. Desculpa, eu não estou subestimando, é porque vocês não conhecem, né? E talvez a minha linguagem, por eu já estar muito dentro desse assunto, talvez ela seja muito teórica, né? Para vocês. Então eu pergunto, porque se não estiverem assim captando como gostariam, eu esqueço o texto lido e a gente parte só para o diálogo, tá? Eu sou muito assim, à vontade, eu gosto de deixar muito à vontade os meus interlocutores, porque eu acho que o objetivo é despertar o interesse e deixar algumas sementinhas na cabeça de cada um, tá? Até porque esse texto vai estar depois disponível, né? Mas antes de eu falar sobre essa questão dos autores e o teor literário, eu vou fazer uma pausa para a leitura sobre a cronologia da nossa história literária, dita pelo escritor José de Mesquita, no seu ensaio Epítome da História Literária de Mato Grosso, que dividiu a nossa história literária da seguinte forma. Primeiramente, a fase dos cronistas, que foi falada no sábado passado, correspondente ao período colonial, que se seguiu ao descobrimento e organização dos primeiros núcleos de população até pouco depois da constituição da capitania. Isso num período que foi de 1718 a 1780. A seguir, a era das explorações científicas, que também foi dito no sábado passado, que se inicia com a entrada da Comissão de Limites no governo de Luiz de Albuquerque e se estende até meados do século seguinte, 1780 e 1870. Pós a época do romantismo, iniciada em nosso meio já por volta de 1870,
e prolongada até o século atual, esta eminentemente poética. Quando se abre em 1910, a última fase, chamaremos de contemporânea, assinalada por uma floração de talentos, marcando tendências díspares, mas caracterizada por uma salutar reação contra os excessos da escola romântica e marcado pendor pela forma e esmero na vernaculidade, que é o parnasianismo, chamado parnasianismo. Não há o que discordarmos dessa análise de Mesquita, porque em nossas pesquisas concluímos que a literatura na imprensa do século XIX é bem mais esparsa que a literatura que surge e se publica na imprensa do século XX. Também é indiscutível que a literatura, com exceção da crônica, assinada por autores da terra, só veio a se solidificar na imprensa periódica do século XX. Na constituição do último momento literário em Mato Grosso, citado por Mesquita, que se estabeleceu de modo mais acentuado a partir do final da primeira década do século XX, um grupo de homens ávidos pelo progresso cultural e científico da nossa região, imbuídos de uma profunda crença no futuro do Estado, utilizam-se dos periódicos, dos jornais e revistas para veicular as suas aspirações através da ficção de curta extensão, entre outras formas de escrita. O grupo era constituído de intelectuais que desempenhavam funções acumuladas, entre elas as de escritor, jornalista, professor ou outra atividade pública. Nenhum deles dedicou-se exclusivamente à tarefa literária, fato que, se não justifica, pelo menos explica as falhas ou as lacunas estéticas em suas produções. Mais do que escritores, eram obreiros das letras a serviço de uma literatura voltada para a valorização da pátria, região, da moral e da religião. Impulsionados pelo citado afã civilizatório de refinamento sociocultural, estes produtores literários tinham um projeto de Estado soberano e grandioso em virtude de suas riquezas naturais, capaz de vencer as maiores adversidades decorrentes do isolamento geográfico e esquecimento por parte do governo nacional. Como consequência, movimentaram a vida citatina, fundando associações históricas e literárias, tendo uma revista ou jornal como porta-voz de seus pensamentos e proferindo palestras e debates de caráter científico, entre outras ações de caráter cultural coletivo, como a realização de saraus literários. No início do século XX, Mato Grosso enfrentava problemas de isolamento geográfico, faltavam estradas e vias de comunicação. O Estado também convivia com o estigma da barbárie, a luta pelo poder entre os coronéis, reservando um futuro incerto para a região, e que culminou, entre tantas perdas, na morte do presidente do Estado de Mato Grosso, Antônio Paes de Barros, assassinado por um grupo da oposição, fato que chegou aos ouvidos do presidente da República, Venceslau Braz, a decretar uma intervenção em Mato Grosso, obrigando os dois partidos opositores a sentarem numa mesa e nomearem um governante conciliador. Nome este que recaiu no tão conhecido e famoso Dom Francisco de Aquino Corrêa, bispo do Estado na época. Desse período, data a fundação de duas entidades renovadoras do cenário político, social e cultural da região no momento de suas aparições. Nos referimos ao que já foi falado na semana passada, ao Instituto Histórico de Mato Grosso, depois o Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso, que surgiu em 1919, e ao Centro Mato Grossense de Letras, posteriormente a Academia Mato Grossense de Letras, instalada em 1921. Anteriormente, é necessário que se diga, em dezembro de 1916, um grupo de mulheres já havia fundado o Grêmio Literário Julia Lopes, que, somado a essas duas entidades, impulsionou e agitou o universo cultural mato-grossense. 3 entidades, cada qual com seu veículo para a divulgação impressa de seu ideário. Periódicos que contribuíram em demasia para a difusão e fortalecimento de nossas letras históricas e literárias. Lembramos que, em 1910, um decênio anterior à instalação dessas entidades, surgiu em Cuiabá o jornal A Cruz, órgão da Liga Católica Mato Grossense, mas que abriu suas páginas à publicação da literatura inicialmente estrangeira,
e que somente a partir do segundo decênio do século XX migrará para a literatura local. Do período de 1925 até 1945, a cruz foi dirigida pelo escritor José de Mesquita, que na época era presidente da Academia Mato Grossense de Letras e membro fundador do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso. Sobre a revista Violeta, órgão do Grêmio Literário Júlia Lopes, e se tivermos tempo a gente vai conversar depois, né? Porque focaremos agora tanto na revista do Instituto Histórico de Mato Grosso, que deu início à sua publicação em 8 de abril de 1919, em comemoração ao bicentenário da Fundação de Cuiabá. Eu gostaria de ler para vocês o texto que Dom Aquino fala sobre nesse número de estreia, mas ele é muito grande, né? Então eu vou sugerir que vocês depois façam essa leitura, porque é uma lauda e meia e eu acho que estamos no avançado da hora, né? Ele vai falar, em resumo, né, da importância dessa revista, depois de tantos anos de isolamento cultural, literário, né, e da importância dessa revista para a divulgação da história local, né, a história que vinha sendo recuperada e pesquisada pelos membros do Instituto Histórico da época. Eu vou só ler o final, né, que ele diz assim: era inadiável a publicação desta revista. Urgia que essa ave da imprensa largasse por aqui o ninho luminoso em que se refugiam e salvam para o futuro as glórias do passado. Não há pátria sem tradição. Cultivá-las é mais do que guarnecer ai do povo para quem as tradições do passado se tornaram hieroglíficas e mudas, como este nações e das ciências, abençoará, estou certo, o gesto patriótico desse grupo de voluntários, que assim, na alvorada do novo século de vida para Mato Grosso, fundando o seu Instituto Histórico e esta revista, vão construir, sublimes obreiros com os monumentos do seu passado, o pedestal para a estátua majestosa do seu futuro. E assim se fez. A revista do Instituto Histórico de Mato Grosso imprimiu e imprime uma escrita com base nos desígnios do seu fundador. Publicou e ainda publica documentos, artigos e discursos concernentes à história, geografia e arqueologia de Mato Grosso, bem como a etnografia dos seus indígenas e a biografia dos seus homens ilustres. Mato Grossense de Letras também fez circular seu porta-voz. Né? E compilamos, porque é curtinho, esse eu vou ler. A apresentação também redigida por Dom Aquino, no exemplar que altera o título de Revista do Centro Mato Grossense de Letras, cujo primeiro número data de 1921, para a revista da Academia Mato Grossense de Letras. O texto é importante para situar a relação entre o que se no Extra Luz, na Bonita Beleza. Passa a revista, seja ela sempre mais, estrela que norteie, flor que sorria, borboleta que palpite. Luz no pensamento,
Beleza na forma, vida no exemplo. Luz para o beleza. Se concretiza e resume a existência mesmo da academia. Novamente, assim se fez. Ao longo de sua existência, as páginas da revista Academia Mato Grossense de Letras divulgaram as letras dos seus associados intelectuais simpatizantes. Nela encontramos poemas, sonetos, artigos de culta ficção, ata de sessões da entidade, discurso de posse de seus associados e a vida literária de Mato Grosso, biografias, livros, saraus, entre outros acontecimentos. É importante registrar que todo o conteúdo, tanto da revista do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso, ao longo de sua existência, como da revista da Academia Mato Grossense de Letras, primeiro centro, elas foram elencadas pela professora Elizabeth Madureira Siqueira, tá? E já estão digitalizadas. Então, vocês vão encontrar lá um índice com tudo que foi publicado. Vem o título, né? O número da revista, o título do artigo, o poema, etc., a página, e um verbetezinho falando o que é que contém naquela publicação. Bom, voltando ao aparecimento das duas entidades, das duas revistas. Como consequência, ou caminhando junto, a imprensa mato-grossense passa por uma transformação. Nessa fase, surgem periódicos similares a esses que nós citamos, né? Abrindo-se para um vasto campo de elucubrações. Um cenário, sem sombra de dúvida, contrário ao da imprensa preocupada com as lutas partidárias do século XIX e começo do século XX. Para os historiadores de antanho, tese da qual comungamos, a transição dessa atmosfera cultural positiva pode ser caracterizada pela introdução de outro elemento eficaz, a estrada de ferro. A Noroeste, inaugurada em 1914, mesmo que não resolvesse de vez o problema ferroviário regional, a nossa espera ainda da ligação entre o Norte e o Sul, veio, contudo, relevar o novo Mato Grosso aos olhos de quem nele habitava e aos olhos do país, uma terra cheia de riquezas, despertando as mais arrojadas imaginações. Essa esperança de um presente melhor e um futuro de riquezas acabou migrando para o campo literário, estimulando o surgimento de uma nova imprensa diária paralela às revistas científicas e literárias, que citamos, culminando no afloramento dos chamados talentos literários da terra. Desse grupo, que é chegada a hora de listar seus integrantes, ressaltamos os nomes de, já dissemos, Dom Aquino Correia, José de Mesquita, Estevão de Mendonça, Cesário Prado, Palmiro Pimenta, Severino de Queiroz, Feliciano Galdino, dentre outros. Numa análise da produção literária desse grupo de autores, presente tanto nos jornais ou revistas de discussão, podemos afirmar que, do ponto de vista estético, ela distribuiu-se entre duas vertentes principais. Uma, presa a forma e temas do romantismo, impregnada da visão de um mundo conservador, pátria, região, passado e presente, alma e terra. Moral, dever, justiça, honra, honestidade, pureza, bondade, simplicidade. E religião, fé, caridade e amor incondicional. E outra inovadora, no estilo do realismo regionalista do final do século XIX, posto em voga pelos expoentes Valdomiro Silveira e Afonso Arinos a nível nacional, e seguindo idêntico teor ideológico da escrita do primeiro grupo. Nesta segunda forma discursiva, a expressão dos valores conservadores mesclou-se aos relatos do presente e do passado, transpostos oralmente de geração a geração, enfatizando-se o tradicionalismo dos costumes, lendas, crendices e ritos populares. Aqui eu ressalto até duas obras que são muito interessantes para quem quer aprofundar na literatura de Mato Grosso, que são os livros de José de Mesquita, No Tempo da Cavalhada, né? A Cadeirinha, né? Então, são livros que vão mostrar um Mato Grosso do passado
contado de geração em geração, e usando dialetos e lendas regionais. É no tempo da cadeirinha, perdão. A cadeirinha que ele fala é aquela cadeirinha onde as rainhas, né, baronesas, etc., eram carregadas pelos escravos nos séculos XVII, né, e até a abolição. E até depois, né? Emanada essa temática, a escrita literária da imprensa mato-grossense optou por uma escrita branda, recheada de amor romântico ou altruísta, fé, bondade, pureza, honestidade, ordem, dever, patriotismo, probidade, entre outras dóceis e utilitárias virtudes. Priorizou a estética do sentimento, da moral, da religião e da história pátria, nas mais variadas formas de escrita. Seus valores difusos acham-se calcados nos dogmas do Evangelho, né? Cuiabá era uma capital muito religiosa, de muitas igrejas. E do pensamento manifesto pelos filósofos Jean-Jacques Rousseau e Auguste Comte. Nesse ponto eu lembro que eram positivistas os nossos primeiros cronistas cientistas que passaram por aqui. Ou seja, a nossa literatura também tem um viés muito grande no positivismo, graças a esses cronistas que traziam da Europa esse ideário, né? E também Mato Grosso recebia muito, por ser uma região de conflito, militares. E os militares traziam, né, professora Elizabeth, no seu bojo já esse pensamento do positivismo, né, que está muito associado ao exército da época, né? É o caso, por exemplo, de Euclides da Cunha. Então, a questão de Corumbá, né, porque nós temos que pensar na primeira metade do século XX no Mato Grosso não dividido. Né? Não, nós temos aqui, hoje nós não temos, mas na época tínhamos, né? Tanto que teve o conflito da guerra do Paraguai. Por quê? Porque nós fazíamos fronteira. Né? Hoje seria um problema do Mato Grosso do Sul. Mas naquela época não, era do Mato Grosso como um todo. Bem, então todos os nossos autores, eles repetiram e fortaleceram os princípios oficiais da antiga ordem europeia, ao mesmo tempo em que reverberaram o contexto da sociedade letrada local e espalham a imagem realizada pelo poder público regional, província, depois Estado, igreja e entidades culturais hegemônicas. Eu citei Instituto Histórico e Academia de Letras, que viviam em perfeita harmonia com as duas primeiras forças desde as suas instalações nos anos de 19 e 21, respectivamente. No período em evidência, era sólida a coesão entre a elite culta, política e religiosa em Mato Grosso, de onde procede grande parte do instrumental histórico recuperado em nossas pesquisas. Esta coesão facilitou o intercâmbio de ideias que resultou na visão de um mundo homogênea presente na escrita literária em nossos periódicos, tanto no que se refere aos textos compilados de outros autores, como daqueles oriundos de produtores regionais. Os dirigentes dos jornais e autores locais pertenciam aos órgãos governamentais, políticos e religiosos, onde ocupavam funções variadas de destaque, e as citadas sociedades históricas culturais. Alicerçado no discurso vinculado a uma campanha para a reestruturação da sociedade em nível cultural de progresso material e para a manutenção da ordem da moral, onde a conformidade rígida com o passado, o orgulho nacional e regional e a retidão moral e religiosa exacerbadas, a escrita aqui em evidência, contribuiu deliberadamente para o fortalecimento de uma cruzada civilizatória em prol da isolada e esquecida região de Mato Grosso. De saída, incentivou o refinamento cultural, publicando narrativas de autores estrangeiros e nacionais, conhecidos ou consagrados, dando ao leitor ouvinte da longínqua província, depois Estado, a oportunidade de reciclar-se esteticamente. Correspondendo também a esse ideal civilizatório, essa escrita literária entreteve, informou, educou, criou hábitos de leitura, formou autores, refinou costumes, ditou regras sociais, morais e religiosas, fortaleceu a identidade regional.
Na busca desse último aspecto, valorizou o passado e o presente, a alma e a terra, e expressou uma imagem saudosista e de esperança para o momento atual e o futuro da região. Enalteceu seus feitos heróicos, a natureza e suas riquezas naturais, costumes, dialetos, o vigor físico do mato-grossense, sua capacidade de suportar com dignidade os prejuízos decorrentes do isolamento geográfico e territorial, do esquecimento logístico por parte dos governos imperial e republicano e das sangrentas lutas e revoluções políticas internas. É indiscutível que, paralelamente à imagem regional positiva divulgada, os escritos assinalados pelos autores mato-grossenses, salvo algumas exceções, as materiais da região, reivindicando melhorias. Entretanto, essas carências também ganharam um tom otimista com o depósito da esperança no sentido de sua superação. Grande parte dos textos que se ocuparam do tema apostaram na reversão do contexto deficitário, de chamar a atenção das autoridades, propondo soluções para a resolução de citados problemas. Proclamando esse imaginário de crença no desenvolvimento estrutural da província-estado, portanto, estão vendo que é uma escrita bem utilitária, né? E um tom mesmo educador. Essa escrita apresentou uma interação entre a transformação progressiva, modernidade material e permanência histórica, resistência de velhas forças e ideias. A modernidade era aceita na medida em que pudesse proporcionar o conforto e bem-estar à sociedade, mas era vetada, caso lhe alterasse os hábitos e o pensamento conservador. Nossos estudos atestam que esse fator levou nossos autores a se distanciarem das citadas renovações e transformações filosóficas, culturais, sociais, políticas e científicas operantes na região, no país e no mundo. Entre elas, reafirmamos pela sua projeção o cientificismo e materialismo filosófico, realismo, naturalismo e modernismo literário, a mudança do regime imperial para o republicano, a Guerra do Paraguai, os levantes comunistas internos, as grandes guerras mundiais e as mudanças materiais restritas a Mato Grosso, como a chegada dos automóveis, aeroplanos, rádio, cinema no século XX, mudando hábitos e encurtando as distâncias entre o Estado e os demais polos do país. No espaço-tempo de sua trajetória, igualou-se somente com o ideário da Era Vargas, que propagou princípios idênticos aos divulgados desde o seu aparecimento no começo da segunda metade do século XX. Volto a afirmar, portanto, que manteve a força da tradição do ideário conservador, correspondente à burguesia circundante a que serviu. Mesmo assim, ela tem seu lugar na história, né, pelo que ela representa, atestando que ela não deixou nada a dever em relação aos grandes centros culturais do país e do mundo. Né, em que pese essa questão ideológica, é a nossa literatura. Né, e é ela que devemos estudar mesmo e descobrir os seus valores ali. Né. Eu acho que todo pesquisador, eu costumo dizer, que de tendência ideológica que for, ele tem que, quando pegar um objeto de escrita, se despir de suas ideologias. Né? Porque, senão, ele não consegue ter uma visão, ele vai acabar tendo uma visão unilateral, e não uma visão justa daquilo que a história nos mostra na sua realidade. Né? Eu, por exemplo, estudei a revista Violeta, né? Uma revista que tem todo esse contexto que eu mostrei para vocês. Né? Ela, sim. Sim, todo o livro, na verdade, é minha tese, minha dissertação de mestrado em torno da revista Violeta. Por quê? Quando eu fazia letras, naquela época existia a literatura mato-grossense no currículo da UFMT. Mas nos livros de literatura não havia um nome de autoras. E eu era uma pessoa muito inquieta e queria descobrir se Mato Grosso teve ou não escritoras no passado. Passei a procurar nos acervos.
nada a descobrir. Até encontrar um dia no arquivo público uma meia dúzia de exemplares dessa revista, A Violeta, né? E você, logo após, né? Mas ela está muito apagada. Então eu trouxe para vocês, né, alguns exemplares. Ela está apagada, mas essa revista, através dela eu pude chegar ao nome das nossas escritoras e suas obras na primeira metade do século XX. A professora Marli Walker vai falar sobre a produção dessas autoras na sua fala à tarde, tá? Eu só, assim, quando eu encerrar, vou falar em termos gerais a parte técnica da revista, né? Mas o teor fica a encargo da professora. Tá? Eu só estou terminando, tá? Agora, bem, até agora vocês viram que eu falei sobre a prosa, mas não falei da poesia, né? Então, está chegando a hora do nosso intervalo, eu vou falar sobre a poesia, até porque já falamos bastante sobre a prosa. E a poesia nesse período, nesse espaço de tempo de 100 anos, como ela esteve nessa imprensa da qual nos referimos. Enquanto a ficção, via de regra, ocupava o horizontal das páginas dos jornais, né, esse espaço aí chamado folhetim, ou rodapé, a poesia era impressa no corpo, na vertical dos periódicos. A estética desse gênero alternava-se entre o estilo romântico e o parnasiano, ora isolados, ora mesclados. Entre 1850 e 1950, tanto a prosa sobre a qual discorremos como a poesia, que ocuparam as páginas do jornal diário, respeitaram a estética tradicional, clássica, no tocante à forma e conteúdo. Em termos numéricos, a poesia ocupou espaço menor que a prosa, ficção e crônica, e quem as escrevia raramente se identificava. Cunha, que se notabilizaram pelos seus versos na primeira metade do século XX. Eu tirei dois exemplos para mostrar, tá? E talvez vocês não consigam ver, porque a Biblioteca Nacional, ela dispõe desse material, tá? Mas ela não permite que a gente copie. Então, eu vou pedir primeiro para a professora aqui, Elizabeth, mostrar o jornal como um todo, tá? Porque eu não queria transcrever, eu queria mostrar no jornal como que é, tá? Aqui nós temos... não, é para trás. Para trás. Lá onde está o folhetim, aí, mais embaixo. Aqui vocês vão ter, o folhetim estava na horizontal, tá? O poema na vertical, uma poesia. Se você conseguir dar um zoom, né, e vai ver, não há uma assinatura, né? Isso está no jornal, olha aqui, né? A província de Mato Grosso, tá? A província de Mato Grosso de 6 de julho de 1879. Né? Então, ele não se identifica. Um poema que fala sobre a rosa, eu não vou ler, porque nós estamos, né, avançados aí da hora, mas depois a gente vai disponibilizar. E uma outra poesia, né, que está logo a seguir, hoje, se a gente conseguir subir, também vocês vão observar que vai estar na vertical do jornal, né? Não, mais para cima. Vamos subir. Vamos subir.
Não, é página... Bom, é a página 14. Enquanto a professora consegue fixar, eu vou ler o conteúdo dessa poesia para vocês terem uma noção do estilo, da estética, tá? Eu consegui imprimir assim do jornal, tá? Ela se chama Outrora e Hoje. E foi publicada... Outrora e Hoje, no jornal O Debate. Ela está na página 14 aí do nosso pendrive. O autor, Amâncio Puquero de França, e depois eu descobri que ele assinou com o pseudônimo de Palmiro, né? Depois eu fui fazer a pesquisa e publica no jornal Debate de 12 de julho de 1912. Eu vou ler a poesia porque vocês não têm como, né? A não ser que a gente faz um zoom aí. Na época, ele foi comparado a Cassimiro de Abreu, né? Dada ao estilo romântico, né? Então, sim, Outrora e Hoje. Ah lá, está até escrito, meu Deus, que gelo, que frieza, né? Cassimiro de Abreu. De março de 1881. Meu Deus, que gelo, que frieza aquela, que indiferença nos olhares seus. Vejo outra nuvem no horizonte de hoje, negra, coberta nos azuis dos céus. Tivera flores no meu jardim de outrora, tivera rosas de perfume eterno, mas hoje as flores sem aroma, secas, parecem flores do jardim do inverno, na verdade, né? A primavera dos meus dias linda sorria leda para os céus de anil, e o céu faceiro, desdobrando os mancos, já teve as galas das manhãs de abril. Observem a rima, né? Hoje os encantos que tiveram outrora são tristes de cruéis martírios. Fora ditoso, já gozara crente, vivo perfume dos mais alvos lírios. Sonhar em cantos deleitosos dias, mago castelo de Oropel sonhado. Feliz eu fora, mas o manto espesso cobriu a tela desse meu passado. Esse tipo de poesia que circulava na imprensa do final do século XIX e começo do século XX. Tá? Uma outra imprensa, outro tipo de poesia que foi até mais presente que essa poesia romântico-parnasiana, é poesia satírica, né? A sátira é um gênero que vem assim do começo do século XIX em Mato Grosso. E ela ocupou praticamente assim, numa estatística de 0 a 10, o número 8 das páginas dos nossos jornais. Por quê? Porque nós tínhamos 2 partidos políticos em Mato Grosso. E o modo como era permitido o degladeio entre eles era através da poesia ou das crônicas satíricas, né? Porque não havia censura nos jornais. Ou quando havia, Inês já era morta. Então, eles já tinham publicado aquilo que eles pretendiam publicar. Aqui, por exemplo, né, no governo do Mário Correia, né, aqui tem até um tocador de viola, né, eles ilustravam também, né? Aí, Mário, minha moreninha, meu bem-querer, diz-me o teu nome, quero saber, né, isso é política. Aí o Mário, eu não te conheço também, seu moço, eu sou a política de Mato Grosso. Eu, Mário, o presidente, o grão político independente, isso é política, né? Há um diálogo, né? É um diálogo entre, né? Uma modinha entre o Mário e o político, né? Um desafio.
tanta honra em conhecê-lo, quanto a certeza de aborrecê-lo. Não há perigo, minha beleza, dá-me tua mão por gentileza. E por aí vai, né? O Dr. Mário Correia, ele comandou Mato Grosso, né? Entre 26 a 30 e depois entre 35 e 37. E foi considerado um dos maiores administradores do Estado. Na sua primeira administração, resolveu um grande problema da capital, que era a energia elétrica, pela usina do Rio da Casca. E ele era do Partido Republicano. Bem, o historiador Rubens de Mendonça, ele faz um apanhado dessas sátiras no jornal, nesse livro, Sátira na Política Mato-Grossense. Olha, para quem está procurando um tema para desenvolver uma tese de mestrado ou de doutorado, gente, eu vou dizer para vocês, não tem uma fonte melhor, tá? Porque aplicar aqui, Baquitim, né, o carnaval é uma coisa impressionante, inclusive porque eles têm muitos poemas, eles fazem com aquela estética de um carnaval passando, né? Então, aí né, no carro de frente, né, o douto presidente, aí no carro de trás, né, e assim vai. Sempre com a ideia daquele cortejo, a ideia da carnavalização, né, que na letras a gente conhece tão bem. Tá? Tá. Pode falar, enquanto eu acho aqui No site da Biblioteca Estadual Estevão de Mendonça, vocês escrevam www.mp.gov.br, repetindo, www.bibliotecapublica.gov.mp.gov.br. Lá vai abrir a página de toda a biblioteca pública. Você pode ter acesso ao catálogo físico. Aí bem embaixo, vocês vão rolando, lá embaixo está escrito acervo principal. Então, nós já digitalizamos todas as obras que Estevão e Rubens de Mendonça. E a família Chave Peru, e agora o Paulo Monteiro também, que o ano que vem por embora também já faz ideia. Então lá você escreve só assim, Rubens, por exemplo, vai aparecer inclusive esse da sátira lá também. Aí o importante é que você baixe e você pode gravar no seu computador. Viu? Hoje a vida da gente que pesquisa está bem mais fácil do que antigamente. Bom, eu queria ler só um trecho aqui para encerrar, né? De mais um poema satírico. Bem, vejamos então alguns tópicos do testamento. Né? Um testamento feito no governo pelo senador Antônio Francisco Azeri. Eu, o herói da oposição, pujante grande partido, em vista de haver perdido a decantada eleição, resolvi hoje dar cabo desta minha inglória vida, me tornando suicida, entregando o corpo ao diabo. Mas é mister que com empenho e todo contentamento, eu divido os bens que tenho, fazendo meu testamento. Por escrever muita peta e em jornalismo ser cego, este testamento lego a minha perna ao bombeta. As pessoas da época, por exemplo, sabiam quem eram essas figuras. Sabiam quem era o bombeta, né? Quem era porque eles usavam a sátira, mas eles não podiam falar o nome do destinatário. Então, eles criavam pseudônimos, tá? Aí ele segue. É uma herança sabia,
Reumatismo que doa, sustenta bem a pessoa da outra fisionomia. Para que o dito que anda, assim no mundo da lua, não viva mais pela rua, puxando um quarto da banda. Deixo meu fraque já espora, provando que tenho afeto, ao velho amigo correto, ao querido canhambora. Como vocês veem, eles vão falando, mas na época todos sabiam quem era quem dentro do contexto desse anônimos e desse degladio, tá? Para maiores interesses na sátira da política, fica aqui a recomendação. Ou vai na fonte direta, que são os jornais, ou vão, o que é mais fácil, né? Que é a compilação já pelo nosso grande escritor, historiador Rubens de Mendonça. Olha, muito obrigado, tá? Eu teria mais a falar para vocês sobre a revista Violeta, que eu acho que é uma revista singular, um jornal Novo Mundo, que também eu acho que dentre a imprensa desse período, da primeira metade do século XX, são dois periódicos que merecem um olhar bem atento. Violeta, ela pertenceu a um grupo de mulheres do Mato Grosso e foi a revista que teve o maior tempo cronológico de circulação no universo da imprensa feminina no Brasil. Tá? Ela vai de 1916 a 1950. Outro periódico muito simples que nós temos, ele circulou em Guiratinga, logo no final da Segunda Grande Guerra, até 1950, e foi idealizado por Raimundo Maranhão Aires, procedente do Nordeste, naquela marcha para o Oeste, que chegou até Guiratinga. Lá ele fundou uma associação literária e fez circular esse periódico, que atingiu mais de 50 países e publicou de autores do mundo lá em Guiratinga. Aí eu fiz a minha tese de pós-doutorado em cima dessa coleção de jornais, tá? E sobre esses dois periódicos eu gostaria de falar. O professor Aguinaldo, nosso coordenador, disse que a gente pode conversar depois do intervalo, tá? Obrigada.